Muito bem, esta é a segunda parte do meu vídeo no que diz respeito às diferenças entre comprar uma casa na planta, como a gente diz no Brasil, home construction, aqui no Canadá, ou uma casa que está no mercado de alguém que está vendendo. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre os prós e os cons para quem utiliza essa opção. Se você tiver qualquer dúvida, não se esqueça de colocar nos comentários abaixo, que aí eu respondo para você. Muito bem, então vamos lá, vamos ver esse vídeo. Vamos examinar agora, então, quais são os prós e os contras que a gente tem, os benefícios e os problemas que a gente tem ao a gente comprar. A compra de uma casa na planta é realmente uma forma bastante popular e tem uma quantidade razoável de prós e contras no que diz respeito a isso que você tem que levar em consideração. Por exemplo, como pró, na realidade você vai comprar uma casa e tem a oportunidade de customizá-la, ou seja, o espaço, o layout da casa vai ser desenhado você com o builder, lógico que dentro das coisas que eles estão lhe oferecendo. Uma outra vantagem é que tudo vai ser novinho, né? Ninguém jamais vai ter vivido dentro daquela casa e isso, lógico, elimina a necessidade de gastar dinheiro com algumas renovações, porque você vai receber tudo completamente novo. Uma outra situação que também é favorável é que as novas construções normalmente elas são construídas com energy efficiency, ou seja, são eficientes do ponto de vista de energia. Vai ter menos manutenção e além disso você vai ganhar uma garantia e às vezes os builders têm alguns incentivos financeiros para você ter nisso. Então esses são alguns aspectos favoráveis. E agora os aspectos negativos. Bom, em primeiro lugar é que vai custar mais. Em primeiro lugar porque você vai ter que pagar um down payment muito maior. Quando compra uma casa, você pode pagar com 5, 10, 15, 20% de down payment. Na compra de uma casa na planta, eles já estabelecem normalmente já em torno de 25%. E se você vai adicionar algumas coisas, também vão acontecer que o seu mortgage vai ser maior, lógico. Então isso é uma coisa para não esquecer. A outra coisa assim é que quando você está assinando um contrato de uma casa em construção, a data de entrega da casa é apenas estimativa e é dado em relação vamos dizer assim, o projeto de construção deles. E existem um monte de delays, de atrasos que acontecem e que podem atrasar. Então, se você às vezes tem uma data direta para sair, isso pode ser um problema. Outra coisa é que novas casas, normalmente, as coisas não estão acabadas. Você vai pagar provavelmente algumas taxas, o imposto mais alto, vai ter despesas adicionais, como eles vão lhe cobrar as árvores que vão plantar na rua, coisas desse tipo. Então existe uma série de outras despesas que não estão relacionadas na hora, mas que elas vão aparecer. Então, agora é a sua vez de decidir qual é a melhor opção. Lógico que a opção é válida para cada um. Espero que o que eu expliquei aqui durante esse vídeo seja de importância para vocês. E de novo, se você sabe de algum amigo ou alguém que está procurando comprar uma casa na planta ou tenha dúvida entre comprar uma casa de segunda mão, como a gente diz, ou uma casa de alguém que já está morando nessa casa, passe esse vídeo para eles para que eles possam entender um pouco mais. E se tiver qualquer dúvida, por favor, não se esqueçam de colocar nos comentários abaixo, aí eu posso responder a qualquer dúvida que tenha com relação a isso. Tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Ask me all your real estate questions
just add it to the comments below and I will answer for you.